Olá, tudo bem? Se prepara para uma viagem épica. Agora a gente vai percorrer mais de 3.000 anos de uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história, o Egito Antigo. A gente vai desde as suas origens misteriosas lá nas margens do Nilo até a sua transformação em uma província de Roma. E antes da gente começar, para quem curte uma análise histórica clara e direta, fica aqui o convite. Por favor, curta, siga o nosso canal e deixe um comentário. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo este material. Então, a grande pergunta que guia a gente hoje é: como é que uma das civilizações mais longas do mundo começou e como, depois de milênios, ela chegou ao fim? É uma história cheia de poder, de inovação e, claro, de muito drama. Vamos lá, direto para o começo de tudo: o povo de um rio. Sabe, a civilização egípcia é basicamente um presente do Nilo. Foi esse rio que permitiu que uma sociedade super complexa e organizada florescesse no meio do deserto. Mas quem eram exatamente esses primeiros egípcios, afinal? Bom, vamos mergulhar um pouco nisso aqui. Esse é um dos testemunhos mais antigos que a gente tem, vindo de um observador de fora, o historiador grego Heródoto. Ele descreve os egípcios como um povo de pele negra e cabelo crispo. E essa observação, feita há mais de 2.000 anos, é o ponto de partida para um debate acadêmico bem intenso. E essa observação nos leva direto para a discussão moderna, que basicamente se divide em duas grandes teses. De um lado, a gente tem a tese da origem africana, que foi muito defendida em simpósios da Unesco. Ela se baseia em evidências de imagens, da língua e de testemunhos antigos como o do Heródoto, para argumentar que os egípcios eram um povo negro, originário da própria África. Já do outro lado, a tese da origem mediterrânea ou mista diz que a população do Nilo era, na verdade, uma mistura de povos vindos do Saara, do leste e do Mediterrâneo, e que a identidade egípcia era muito mais cultural do que racial. Seja como for a composição exata desse povo, por volta de 3.200 antes da era cristã, uma coisa monumental acontece. Um rei do sul, o chamado Alto Egito, um cara conhecido como Narmer, conquista o norte, o Baixo Egito. Ele unifica as duas terras e funda a primeira dinastia, estabelecendo a capital em Mênfis. E esse feito todo foi imortalizado na famosa Paleta de Narmer, que é um dos registros históricos mais antigos do mundo. E é essa unificação que abre as portas para a era dos reis-deuses. É aqui que o poder, a religião e uma verdadeira obsessão pela vida após a morte se juntam para criar as estruturas mais icônicas da história da humanidade. Só para a gente se localizar no tempo, a longa história egípcia é dividida nesses grandes períodos de estabilidade, que são os reinos. E como dá para ver, eles são separados por períodos intermediários, que foram épocas de puro caos. A gente vai focar nos momentos mais marcantes, começando pelo Reino Antigo. No centro de tudo, claro, estava o faraó. E ele não era só um rei, não. Pensa assim, ele era a própria encarnação do Estado, um deus vivo aqui na Terra. A principal função dele era manter a Ma'at, que era a ordem cósmica, o equilíbrio do universo. A estabilidade do Egito inteiro dependia do poder divino desse faraó. E essa ordem toda ia muito além da vida, sabe? Os egípcios acreditavam que uma pessoa era feita de várias partes. O corpo, o Kat, precisava ser preservado, por isso a mumificação. O Ka, que era a força vital, ficava no túmulo recebendo oferendas. O Ba, que seria a alma ou a personalidade, podia sair e viajar. E o Ak era um poder divino que se ganhava depois da morte. Essa crença super complexa explica por que eles construíam tumbas e pirâmides mas tão elaboradas. E essa crença toda, claro, explica o porquê dos grandes construtores do Reino Antigo. A quarta dinastia foi a verdadeira era de ouro da construção de pirâmides. Faraós como Esnefro, que construiu logo 2 pirâmides em Dashur, e o filho dele, Khufu, que a gente conhece como Kelps, o cara que ergueu a grande pirâmide de Gizé. Eles mobilizaram a nação inteira para construir monumentos para a eternidade. Mas, como quase tudo na vida, essa era de ouro não durou para sempre. Depois de um reinado incrivelmente longo, a morte do faraó Pepe II mergulhou o Egito no caos. O poder central simplesmente desmoronou, e o país entrou no que a gente chama de primeiro período intermediário. Foi uma época de desordem e guerra civil que durou mais de um século. Depois que o Egito se reunificou, ele atingiu seu auge de poder lá no Reino Novo. Essa foi a era do império, da expansão militar, mas também de uma revolução interna que abalou a civilização até suas bases.
O ponto mais alto do poder imperial egípcio veio com o faraó guerreiro Tutmés III. Ele liderou uma série de campanhas militares vitoriosas na Ásia que transformaram o Egito numa potência mundial. Quantas campanhas? 17. Isso mesmo, 17. Um feito que expandiu o império até a Síria e a Mesopotâmia. E aí, no meio disso tudo, uma reviravolta. O faraó Amenófis IV, que depois mudou o nome para Akhenaton, fez uma revolução religiosa que ninguém esperava. Ele simplesmente abandonou todos os deuses egípcios em favor de um único deus, o disco solar Aton. Ele mudou a capital e tentou apagar milênios de tradição. Foi um ato radical que desestabilizou o império. Bom, depois do Reino Novo, o Egito entrou num longo período de declínio, sabe? E chegou a ser dominado por várias potências estrangeiras. Mas a chegada de Alexandre o Grande, lá no século IV antes da Era Cristã, marcou o início de uma nova e fascinante era, a dos faraós gregos. Quando Alexandre morreu, um general dele, o Ptolomeu I, assumiu o controle do Egito e fundou a dinastia ptolemaica. A capital mudou para a nova cidade de Alexandria, que virou o centro cultural e intelectual do mundo helenístico, onde ficavam a famosa biblioteca e um museu. Por 300 anos, a cultura grega e a egípcia se misturaram, e tudo isso culminou no reinado da última faraó, a lendária Cleópatra VII. E é justamente o reinado da Cleópatra que nos leva para o ato final da história do Egito como reino independente. Uma nova superpotência estava surgindo no Mediterrâneo e o rico Vale do Nilo se tornaria o seu prêmio mais valioso. No ano 30 antes da Era Cristã, não teve mais jeito. As forças da Cleópatra e do seu aliado Marco Antônio foram derrotadas por Otaviano, que logo se tornaria o imperador Augusto. Com essa derrota, o Egito deixou de ser um reino independente. Ele se tornou uma província, mas não uma província qualquer. Era a posse pessoal do imperador romano. E para Roma, o Egito não era só importante, era vital. Conhecido como o celeiro de Roma, a principal função do Egito era fornecer o grão que alimentava a capital do império. Era tão importante que 3 legiões romanas ficavam lá permanentemente para garantir o controle e o fluxo de comida, colocando um fim definitivo a 3.000 anos de governo dos faraós. E pensar em tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Por 3 milênios, a cultura egípcia foi tão poderosa que muitas vezes ela absorvia seus conquistadores. Mesmo que o governo deles tenha acabado, o legado sobrevive. Desde o papiro, que ajudou a espalhar conhecimento antigo, até avanços em cirurgia, matemática e arquitetura. Onde mais a gente consegue ver a influência dessas inovações no nosso mundo de hoje? E aí, para quem curtiu essa análise da longa história do Egito, fica de novo o convite para curtir, se inscrever para mais conteúdo como este e compartilhar as ideias aí nos comentários. Muito obrigada pela companhia.